Olá pessoal do segundo período de administração, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, para mais uma aula nossa de direito empresarial. Lembrando que nós estamos num sub-ramo do direito empresarial chamado direito cambiário, onde o nosso objeto de estudo são os títulos de crédito. Essa é a quarta aula da nossa sequência de aula, então, dentro desse sub-ramo do direito empresarial chamado direito cambiário. Foco nosso aqui agora é o estudo dos títulos de crédito em espécie. Quero recordar com vocês que inicialmente nós fizemos aí a teoria geral do estudo, né? Quando a gente fala em teoria geral, a gente estuda os elementos essenciais dessa parte do nosso estudo. Então nós estudamos o que é endosso, conceito de endosso, espécies de endosso. Nós estudamos o que é aval, conceito de aval, espécies de aval. Além disso, nós estudamos os princípios, né? Princípio da cartularidade, princípio da literalidade. Bom, depois da teoria geral, a gente começou então a estudar os títulos de crédito em espécie. Aí nós já estudamos a nota promissória, as principais características, requisitos legais, todo o detalhamento da nota promissória. Anteriormente também nós já estudamos um pouquinho aí, né? Lembro que eu trabalhei com vocês também, principalmente na aula passada, nós começamos a trabalhar um pouco outros tipos de títulos de crédito. Agora o nosso foco nessa aula é a duplicata. Então aqui nós vamos trabalhar de maneira muito especial, focado na duplicata. Então seguindo aí, nós estamos aqui no item 10 da nossa aula, trabalhando então a duplicata. Coloquei aqui um esquema da duplicata para ver certinho, vocês conseguirem identificar os sujeitos intervenientes aqui, conseguirem identificar os elementos, mas sempre digo para vocês, procurem na internet. Vocês têm um campo muito fértil na internet para poder usar como pesquisa e encontrar outros elementos que a gente pode usar aqui, ó, outros títulos. Começando o nosso estudo, a gente sempre começa pelo conceito, né, pessoal? Então, quando a gente pensa na duplicata, qual o conceito que a gente tem? A duplicata é uma ordem de pagamento causal. Então, por que ela é uma ordem de pagamento causal? Porque ela depende de uma causa. É decorrente normalmente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. Ela é emitida pelo sacador, aqui a gente já começa a identificar os sujeitos intervenientes, para que o sacado lhe pague determinada quantia à vista ou em dia certo. Se nós já estamos identificando aqui que o sacado é quem vai pagar, então ele é o devedor. O sacador é quem vai receber, então ele é o credor. Então nós já conseguimos identificar isso. A primeira observação que eu faço então é que a duplicata é um título causal. O que é um título causal, pessoal? É aquele que tem uma causa específica para a sua emissão. A duplicata, por exemplo, só pode ser emitida como ocorrência de uma causa específica. E aí nós focamos aqui na compra e venda mercantil ou na prestação de serviço. A compra e venda mercantil, só para que a gente possa detalhar, e a prestação de serviço, exigem a emissão de fatura. Nota fiscal, fatura ou simplesmente nota fiscal. No entanto, eu não quero que vocês confundam. A fatura, gente, não é um título de crédito. Por quê? Porque ela não preenche os requisitos legais de um título de crédito. Assim, o direito empresarial, nesse seu sub-ramo chamado direito cambiário, criou o título que representa a fatura, documentando seu crédito, e o denominou de duplicata. Alguns até chamam de duplicata mercantil, justamente porque duplica os dados da fatura. Então daí o nome duplicata, porque ela duplica os dados da fatura. Segunda observação que eu gostaria de falar com vocês aqui é o seguinte: a segunda via de uma duplicata tem nome próprio, viu, gente? Ela é denominada de triplicata. Então, o que é uma triplicata? É a segunda via de uma duplicata, ok? Bom, a nossa lei 5.474/68, no artigo 23, ela diz: a perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair uma
triplicata. Então você já sabe, a triplicata é uma segunda via da duplicata, que terá os mesmos efeitos e os mesmos requisitos legais. Também obedecerá às mesmas formalidades legais para que o documento seja íntegro, devidamente válido. Então vamos trabalhar os sujeitos intervenientes dessa relação cambiária. Quem são os sujeitos intervenientes nessa relação cambiária? Como eu disse, nós temos o sacador. O sacador, gente, é o vendedor ou prestador de serviço. Então ele é o credor do valor expresso. E o sacado, pessoal? O sacado é o comprador ou aquele que recebeu a prestação do serviço. Ele é o devedor. O tomador. O tomador nós podemos identificar aqui também com a figura anterior do vendedor ou prestador de serviço. Bom, os requisitos legais eu tenho trabalhado com vocês apenas para que vocês leiam, identifiquem os requisitos legais. Então nós temos dispositivo de lei, né? A Lei 5.474, 68, o artigo 2º. O artigo 2º nos fala claramente que no ato de emissão da fatura, lembra que a fatura não é a duplicata, tá certo? Por isso que nós temos que fazer essa diferença. A duplicata é o título de crédito. Então a fatura, ela faz o detalhamento da venda ou do serviço prestado. A partir da emissão da fatura, dos dados constantes da fatura, aí sim eu vou duplicar esses dados. E como que eu vou duplicar esses dados? Eu vou duplicar esses dados extraindo da emissão da fatura a duplicata. Por isso que nós vimos ali etimologicamente o termo duplicata vem de duplicar os dados para circulação com efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada pelo comprador. A duplicata conterá. Então aqui eu vou falar do conteúdo da duplicata. Legalmente, a duplicata ela tem que ter a denominação de duplicata, a data de sua emissão, o número de ordem demonstrando o rastro, né? O controle. Então tem aí o número da fatura. Todos esses itens aqui eu peço para vocês constantemente. Leiam com calma. É importantíssimo que vocês treinem essa leitura da letra da lei, né? Do dispositivo legal. Para quando vocês quiserem acrescentar um pouco mais no conhecimento de vocês, essa leitura seja uma leitura fácil para vocês, tá certo? Então vamos lendo aí os detalhes. Bom, aí continua ali o seguinte, parágrafo 2º, faz uma observação importante, ó. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Tomem cuidado, isso é importantíssimo. Então, ó, uma duplicata, uma fatura. O parágrafo 3º também tem um elemento importante, que diz que nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única. Então, veja, eu tenho uma venda, porém essa venda foi parcelada. Então, posso emitir uma duplicata única, em que se discriminarão todas as prestações e, além das prestações, olha o detalhamento, seus respectivos vencimentos. Ou série de duplicatas, uma para cada prestação, distinguindo-se a numeração a que se refere. Então, aqui no caput, né, na cabeça lá do artigo 2º, o que a gente tem? A gente tem que a emissão da fatura ela é obrigatória, mas a emissão da duplicata não, sendo uma faculdade do credor. Então não é necessário você emitir a duplicata. No entanto, caso o credor, presta atenção, caso o credor pretenda documentar o crédito em um título de crédito, isso só será possível por intermédio da duplicata. Então esse é o caso específico da existência da duplicata. Outro ponto importante aqui é que a duplicata ela não pode ser a certo termo de vista ou a certo termo de vista. A gente viu isso aqui quando a gente estudou lá atrás a nota promissória. É aquele vencimento que é contado em número de dias a partir de um certo momento. Outro aspecto.
A duplicata, pessoal, ao contrário que a gente viu lá também em relação à nota promissória, ela não pode ter requisitos que nós chamamos de requisitos supríveis. A duplicata é um documento íntegro. À medida que ela é emitida na sua completude. Ela não pode ser completada, como nós vimos anteriormente ali, a nota promissória, não. Então, a questão importante, uma duplicata pode representar duas ou mais faturas? A gente acabou de falar. Não, claramente, conforme o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei 5.474 de 68. No entanto, gente, isso não impede que uma fatura possa ser representada por várias duplicatas, ok? Aceite, pessoal. Vamos lembrar que essa aqui é uma palavrinha-chave que a gente já trabalhou quando a gente trabalhou a nota promissória, não é? Em regra, na duplicata, o aceite é obrigatório. Em outras palavras, o sacado, que aí vamos lembrar, na duplicata eu tenho dois sujeitos intervenientes. Eu tenho o sacador, que é o credor, que é aquele que emite a duplicata, e eu tenho um sacado, que é o devedor, que é aquele que recebe a duplicata e que vai ter que arcar com ela. Então, o sacado, ele é obrigado na duplicata a dar o aceite. Por isso que nós falamos que o aceite é obrigatório. E aí, friso bem, realizado o aceite, o sacado, ele torna-se o que, pessoal? Devedor principal. Então, nessa relação que nós temos sacador e sacado, quando o sacador, que é o credor, que é o vendedor no caso de uma compra e venda, emite a duplicata, e o comprador, que é o devedor, ele recebe, ele aceita aquela duplicata, ele se torna em devedor principal. Agora aqui o que a gente tem? As chamadas hipóteses legais que permitem a recusa do aceite, porque presta atenção, a lei ela diz claramente que o aceite é obrigatório, porém a Lei 5.474 de 68, que rege os elementos fundamentais da duplicata, no artigo 8º, e com uma combinação desse artigo 8º com o artigo 21, vai tratar das hipóteses legais que permitem a recusa do aceite. Então, existem casos legais, hipóteses da lei, que permitem que quando o devedor vai receber a mercadoria, ele possa não aceitar aquela duplicata. Bom, o que a gente tem que tratar? Sempre que a gente trabalha um rol na lei, é importante a gente saber se esse rol ele é um rol taxativo, que é aquele rol fechado, que não cabe a extensão, ou se ele é um rol meramente exemplificativo, que é aquele rol que permite a extensão. No caso, nós temos o chamado rol taxativo, ou seja, somente as hipóteses previstas no artigo de lei são aquelas em que se permite o sacado poder recusar o aceite. Então, além das hipóteses previstas em lei, não existem outras. Então, nós temos ali, primeira hipótese, a avaria, a não entrega da mercadoria ou a não prestação de serviço. Nesses casos, é evidente que o sacado não vai apor o seu aceite àquela duplicata. Terceiro, o vício ou defeito de quantidade ou qualidade do produto do serviço. Então, se nós temos um vício ou se nós temos um defeito, seja na quantidade, seja na qualidade do produto ou do serviço, ele também não vai apor o seu aceite àquela duplicata. Divergência quanto ao prazo, preço e condições do pagamento. Se ocorre divergência quanto a estes elementos, prazo, preço e condições de pagamento, também, terceiro momento em que nós vamos afirmar que o sacado não vai apor o seu aceite àquela duplicata. Então, caso o sacado recuse o aceite, apontando aqui a devida hipótese legal, ele deixa de ser o devedor principal. Espécies de aceite, pessoal, aqui é muito importante a gente prestar atenção nas espécies de aceite. Primeiro eu tenho o chamado aceite pleno, ordinário ou ostensivo. O que é o aceite pleno, ordinário ou ostensivo? É aquele tipo de aceite ou espécie de aceite em que o sacado, que nós lembramos, é aquele que recebe a duplicata,
assina a duplicata. Então, numa compra e venda, ele recebeu a duplicata sem nenhuma dificuldade, é o aceite pleno, ordinário ou ostensivo. Uma segunda espécie que nós temos é o chamado aceite presumido ou tácito. Aqui o que acontece, pessoal? Aqui nós temos o seguinte, nós temos a lição do professor Fábio Lhoa Coelho, que tem um livro de direito empresarial, né? É uma coleção de 3 volumes, fantástico, né? E aqui esse grande doutrinador do direito empresarial, ele diz o quê? O aceite por presunção, que é o segundo tipo que nós estamos estudando aqui, chamado de aceite presumido ou aceite tácito, ele decorre do recebimento das mercadorias pelo comprador, quando inexiste recusa formal. Então aqui o sacado fez o seguinte, ele recebeu a mercadoria, ele não alegou nenhuma daquelas hipóteses legais que a gente acabou de ver, né, em relação ao artigo 8º, combinado com o artigo 21, então ele não alegou nenhuma daquelas hipóteses, porém ele não apôs o seu aceite na duplicata. Então houve ali o que, gente? Um aceite presumido ou tácito. Trata-se então de uma forma corriqueira de se vincular o sacado, e aí veja, o sacado ele vai ficar vinculado como devedor principal. Ele vai ter que arcar com o pagamento daquela duplicata. Caracteriza-se como aceite presumido, mesmo que o comprador tenha retido ou inutilizado a duplicata, ou a tenha restituído sem assinatura, desde que recebidas as mercadorias. Então, o primeiro requisito. Então, se a gente fosse falar em requisitos do aceite presumido ou tácito, nós temos 2 requisitos. Primeiro é o sacado ter recebido as mercadorias. Segundo é o sacado não ter feito nenhuma manifestação formal de recusa. É o comprador, veja bem, devedor cambiário, independentemente da atitude que adota em relação ao documento que lhe foi enviado. Terceira espécie de aceite que nós estudamos, gente, é o aceite comunicado ou aceite por comunicação. O que é o aceite comunicado ou aceite por comunicação, pessoal? É aquele tipo de aceite que consiste na retenção autorizada da duplicata pelo sacado. Então, o sacado, ele recebeu a mercadoria e, ao invés de assinar a duplicata e devolver a duplicata, manifestando o seu aceite, ele vai reter a duplicata. Nesse caso, o que nós temos? É fundamental que o sacado faça uma comunicação ao credor ou à instituição cobradora, tanto da retenção como do aceite. Serve como sucedâneo da duplicata. Então, essa comunicação ela substitui a duplicata, tanto no protesto quanto na própria ação de execução da duplicata. Pessoal, o endosso. O endosso, eu lembro vocês que nós já trabalhamos na aula. Se vocês estão seguindo certinho o nosso caderno de estudo, vocês vão olhar para mim lá no item 6. Então, as regras do endosso estão lá no item 6. Aquelas regras, gente, elas se aplicam claramente à duplicata. Então, eu não vou precisar explicar novamente aqui. Eu só vou recordar alguns detalhes. Então, lá no item 6, a gente tem todo o regramento que a gente estudou na teoria geral do direito cambiário a respeito do endosso. Olha o que diz a Lei 5.474/68 no artigo 25. Ela diz assim: aplicam-se a que título de crédito? A duplicata, as mesmas regras da letra de câmbio. Então, observem que quando nós estudamos a nota promissória, quando nós estudamos a letra de câmbio, nós falamos do endosso. E aí, agora, você sabe que as mesmas regras se aplicam à duplicata. Só que eu gostaria de fazer umas observações aqui. Primeiro, o endosso, gente, nós temos o endosso próprio, que é chamado de translativo da propriedade. Ele pode ser em branco, quando eu não identifico. Ele pode ser em preto, quando eu identifico. E temos o endosso impróprio, que é o endosso mandado, que transfere apenas a cobrança do título, e o endosso calção, que serve para garantir alguma dívida. Muito cuidado! Lá também, quando a gente estudou na teoria geral do direito empresarial, nós fizemos a distinção entre o endosso e a cessão civil. O que a gente diferenciou? No endosso, o endossante
ele responde pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Já na cessão civil, o cedente, ele responde somente pela existência do crédito. Então, olha a diferença. No endosso, o endossante ele responde pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Na cessão civil, ele responde apenas pela existência do crédito, não responde pela solvência do devedor. Outro aspecto fundamental para que nós possamos ampliar nossa análise aqui é o seguinte: o endosso, vem embaixo aqui, para se defender, o devedor não poderá arguir matérias atinentes à sua relação jurídica com o endossatário, subprincípios da autonomia, da inoponibilidade, das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Agora, e quando a gente trata da cessão civil? Para se defender, o devedor poderá arguir. Então, aqui ele não pode alegar, aqui ele pode alegar as matérias atinentes à sua relação jurídica com o cessionário. Então, essa é a diferença, tá joia? Bom, a mesma coisa o aval, pessoal. O aval também nós estudamos lá na teoria geral. Peço que vocês olhem os itens, as regras lá do item 7. Aplicam-se as mesmas regras aqui a duplicata. Eu não preciso ficar estendendo, né, para que vocês não tenham uma atividade muito cansativa de toda a aula ficar repetitivamente citando aqueles conceitos. 10.6 a gente tem os tipos de vencimento. Lembra que a gente trabalhou os tipos de vencimento. Agora é muito importante que vocês entendam. Quando a gente estudou lá na teoria geral do direito cambiário, a gente viu várias formas de vencimento. Entendam o seguinte: para a duplicata se aplicam dois tipos de vencimento. Primeiro eu tenho a duplicata à vista, segundo eu tenho a duplicata data certa. Aqui cabe uma observação que é o seguinte, pessoal: a duplicata, diferentemente da letra de câmbio, ela não admite a modalidade a certo tempo de vista ou a certo termo de vista de data, que aí é aqueles momentos que eu expliquei para vocês em que há um número X de dias que são contados de um determinado momento, que é a vista da duplicata, ou de um determinado data, conta tantos dias de uma determinada data. Então, a duplicata ela não aceita esses tipos de vencimento. Bom, e o pagamento? Será que a duplicata permite pagamento parcial? Bom, é possível sim, viu, pessoal? É possível fazer pagamento parcial da duplicata, não podendo ser recusado pelo credor. Então, o sacador de uma duplicata, se procurado pelo sacado, que é o devedor, ele não pode recusar o pagamento parcial. Onde que nós temos isso? Nós temos previsão legal na Lei 5.474, de 68, o artigo 25 nos diz: aplicam-se a duplicata e a triplicata, que eu expliquei. A triplicata é a segunda via da duplicata. No que couber, os dispositivos da legislação sobre a emissão, sobre a circulação e o pagamento da letra de câmbio. Então lembra que na letra de câmbio nós falamos, né, que poderia ser feito um pagamento parcial, aplicação aqui também a duplicata. Além disso, nós temos no Código Civil o artigo 902. O artigo 902 diz que não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento. E aquele que paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. No vencimento, não pode o credor recusar o pagamento, ainda que esse pagamento seja parcial. Parágrafo 2º também acrescenta: no caso do pagamento parcial, então veja que o artigo de lei aqui, o artigo do Código Civil, o artigo 902, ele é de clareza solar, ele deixa bem claro, é possível pagamento. Pagamento parcial, sim. Só que, no caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, que é a entrega do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Isso tudo para dar segurança a esse pagamento parcial. Espécies de protesto, pessoal. Vamos lembrar que os títulos de crédito podem ser protestados. E aí nós temos que diferenciar
o protesto necessário, que é contra os coobrigados e os endossantes, e o protesto facultativo, que é contra o devedor principal e o seu avalista. Porque se ele é o devedor principal, é lógico, na estrutura legal de raciocínio, né, que ele vai ser cobrado. Então, onde que está aí? Nós temos o dispositivo legal aqui na Lei 5.474, de 68, artigo 13, que diz que a duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou pagamento. Aí nós vamos detalhar isso embaixo. Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado conforme o caso, mediante a apresentação da duplicata ou da triplicata, ou ainda por simples indicação. Presta atenção, hein? Esse protesto por simples indicações do portador, na falta de devolução do título. Aí vem o parágrafo 2º e esclarece. O fato de não ter sido exercido a faculdade de protestar, então aqui nós estamos falando do protesto facultativo, por falta de aceite ou de devolução, não elide, não exclui a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Parágrafo 3º diz que o protesto será tirado na praça de pagamento constante no título. Então, olha o local do protesto. É no cartório da praça de pagamento constante do título. Além disso, o parágrafo 4º diz o que, gente? O portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data do seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e os respectivos avalistas. Então, são os cobrigados, ok? Então, aqui vamos detalhar um pouquinho o protesto, pessoal. Espécies de protesto. Vocês já viram que nós temos 3 espécies de protesto. Por falta de aceite, por falta de devolução e por falta de pagamento. Emitida a duplicata, o sacador ele tem 30 dias para fazer a remessa ao sacado. Então, o vendedor ele vai emitir essa duplicata e tem 30 dias para chegar até na mão do comprador. O comprador, o sacado, ele ao recebê-lo, ele tem 10 dias, olha os prazos legais, 10 dias, para fazer o quê? A devolução da duplicata. Com aceite, comprovando que ele aceitou a duplicata, com recusa dentro daquelas hipóteses legais que nós discutimos, ok? Execução da duplicata, pessoal. Para fazer a execução da duplicata, o que eu preciso ter em mente? Primeiro, a duplicata com aceite. Eu vou executar o devedor principal e aí exige-se apenas a duplicata. O codevedor, gente, exige-se a duplicata e o protesto. Então lembra, porque se ele é o devedor, para ele o protesto é facultativo. Mas se ele é um codevedor, ele é um coobrigado, ele é um endossante do título, ele é um avalista dos endossantes do título, para eles o protesto é obrigatório. Então aqui eu vou ter que ter a duplicata e o protesto obrigatório. E no caso da duplicata sem aceite, que está no artigo 15 da lei, exige-se o quê? A duplicata e o respectivo protesto, além do comprovante de entrega do produto ou da prestação do serviço. A execução da duplicata sem aceite, pessoal, ela só é possível, presta atenção, caso não subsista uma hipótese legal de recusa. Quais são os prazos? Prazo prescricional. Primeiro, devedor principal ou avalista. Gente, ele tem 3 anos contados do vencimento. Codevedor ou avalista. O prazo é de 1 ano contado do protesto. Direito de regresso. Eu tenho 1 ano contado do pagamento ou de quando demandado. E o título prescrito, que lá na teoria geral eu expliquei para vocês. Se o título é prescrito, ele perdeu a força executiva, então ele se tornou um documento comprobatório de uma dívida. Documento comprobatório de uma dívida, eu vou entrar com a chamada ação monitória. Qual que é o prazo da ação monitória? Prazo prescricional de 5 anos. Está lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. Aqui, pessoal, é o espaço que eu estimulo vocês a desenvolverem o nosso raciocínio através de esquemas de memorização, hein?
Trouxe aqui novamente um exemplozinho de esquema de memorização, mas lembra, o importante é que vocês desenvolvam no caderno inteligente nosso os nossos esquemas de memorização. Pessoal, aqui eu concluo a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Ouçam com bastante calma, anotem, trabalhem as palavras-chave, as setinhas, as ligações. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante. Até a próxima.